1988, uma estranha epidemia viral começou a dizimar os frangos na Índia. Esse vírus, denominado SMAN1, ele causava nos frangos um sintoma muito bizarro. Os frangos eles ganhavam peso assustadoramente, mesmo quando eles estavam muito mal alimentados. Pouco tempo depois, foi descoberto um vírus semelhante a esse vírus de aves que infecta os seres humanos, o chamado AD36. E esse vírus ele chega a infectar de 1 até 2/3 das populações nas grandes cidades e foi também o primeiro vírus relacionado de maneira direta ao ganho de peso e a chamada obesidade. Vírus é um dos assuntos mais fascinantes da biologia. Sempre é tema de vestibular, sempre é tema de questões do Enem e é justamente sobre eles que a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo. Meu nome é Márcio, sou professor de Biologia e há 20 anos preparo alunos para fazerem vestibular de Medicina. Mas antes da gente começar nossa aula, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para eu saber que você está gostando do meu trabalho e para eu fazer outros vídeos tão bons quanto esse que você vai assistir a partir de agora. Vírus são os menores parasitas que existem. Inclusive, vírus eles são muito menores do que todas as células que a gente conhece. Se você pegar uma régua, você vai ver que o menor espaço na sua régua é 1 milímetro. Acontece que os vírus eles são 100.000 vezes menores do que 1 milímetro. Nossas células, elas são invisíveis de tão pequenas. Mas vamos imaginar que a gente conseguisse aumentar a nossa célula até ela ficar do tamanho de um campo de futebol. Perto dessa célula, do tamanho de um campo de futebol, o vírus ele teria mais ou menos o tamanho de uma bolinha de gude. Os vírus, então, eles são extremamente pequenos. Mas quais as características fundamentais de um vírus? As características fundamentais de um vírus estão muito ligadas ao seu tamanho, à sua anatomia e à sua forma de reprodução. Se na sua prova você precisar citar as características fundamentais dos vírus, você vai citar essas 5 características que eu vou te contar. Primeira característica, os vírus eles são extremamente pequenos. Eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que a gente não vai dizer que são microscópicos. Na verdade, os vírus eles são ultramicroscópicos. Eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que só podem ser vistos com um microscópio eletrônico. São tão pequenininhos que eles passam sem dificuldade pelos filtros de porcelana. Dizemos então que os vírus eles são agentes filtráveis. Justamente pelo fato de serem muito pequenos, os vírus eles não têm mitocôndria, eles não têm cloroplasto, eles não têm núcleo. A segunda característica importante dos vírus, então, é que eles são acelulares. Eles não têm absolutamente nada semelhante à célula na construção das suas estruturas. Justamente por não ter estrutura celular, o vírus não se alimenta, o vírus não respira. Então, a sua terceira característica é que eles não apresentam metabolismo energético. Qualquer procedimento metabólico do vírus só pode ser realizado quando ele invade uma célula qualquer. Daí a quarta característica fundamental dos vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Um organismo vivo, ele tem como estrutura genômica, como seu material genético, DNA e RNA ao mesmo tempo. No caso dos vírus, não. Ou o vírus tem apenas DNA ou o vírus tem apenas RNA. Muito raramente, vírus podem apresentar DNA e RNA, mas isso é uma exceção no mundo dos vírus. É o caso, por exemplo, do citomegalovírus ou do vírus hepatite B. Mas a regra no mundo dos vírus é muito clara. Ou ele tem apenas DNA ou ele tem apenas RNA. Como acontece com todos os parasitas, os vírus são extremamente específicos para os seus hospedeiros. É por isso que existem vírus que só atacam plantas, existem vírus que só atacam animais. O vírus ele é tão esquisito, mas tão esquisito, que muitos cientistas duvidam, inclusive, que ele possa ser considerado como um organismo vivo. E aí tem um grande debate no meio científico. O vírus é vivo ou o vírus não é vivo? Na verdade, essa pergunta ela ainda não foi respondida de maneira definitiva. E aí a gente tem argumentos que vão se dividir pelos dois lados. Aqueles cientistas que dizem que o vírus deve ser considerado como um organismo vivo vão utilizar os seguintes argumentos. Vírus têm categoria taxonômica. Eles têm espécie, eles têm gênero, eles têm família. Vírus apresentam material genético.
Vírus sofrem mutações, vírus se adaptam a novos hospedeiros, portanto, vírus evoluem. Por isso, vírus deveriam ser considerados como formas especiais de vida. Já aqueles cientistas que argumentam que o vírus não deveria ser considerado como um organismo vivo vão falar o seguinte: vírus ele não tem estrutura celular, a característica fundamental de qualquer organismo vivo. Os vírus eles não têm qualquer tipo de metabolismo energético conhecido. A classificação taxonômica do vírus ela é muito rudimentar. Os vírus eles não têm classe, eles não têm filo, eles não têm reino. Portanto, os vírus devem ser considerados como agregados moleculares infecciosos. Mas aí alguém vai perguntar assim: Márcio, existe molécula infecciosa? Sim, existe. E eu vou dar 2 exemplos importantes para você. Nós temos os prions, que são proteínas infecciosas que produzem infecções graves do sistema nervoso de mamíferos, pode levar os mamíferos à morte. E a gente vai ter também os viroides, que são partículas de RNA infecciosas para plantas. Portanto, sim, existem moléculas infecciosas e o vírus muito bem poderia ser considerado como um tipo de molécula desse grupo. Os vírus eles vão ter uma anatomia muito particular. Fora da célula, a partícula viral ela é conhecida como virion. E na construção dos vírus mais simples, nós vamos ver pelo menos 2 componentes fundamentais. Uma caixinha de proteína que protege e armazena o material genético, chamado de capsídeo viral, e o material genético que fica dentro desse capsídeo, que a gente vai chamar de genoma viral, que pode ser DNA ou pode ser RNA. O capsídeo viral ele pode apresentar 2 formatos fundamentais. Ou ele é helicoidal ou ele é icosaédrico. Vírus helicoidais, eles têm um formato de bastão ou um formato de corda. Normalmente, esse capsídeo ele é feito de um único tipo de proteína e esse vírus, em geral, carrega RNA. Já os vírus poliédricos apresentam um formato icosaédrico e dentro desse vírus a gente pode encontrar tanto DNA quanto RNA. Um tipo de vírus muito importante de ser estudado é o bacteriófago. Bacteriófagos são vírus que atacam bactérias. Na sua construção nós vemos esse formato e nesse bacteriófago nós precisamos conhecer 2 partes fundamentais. A primeira parte importante é a cabeça do bacteriófago, que corresponde a um capsídeo do tipo icosaédrico. Dentro desse capsídeo nós encontramos o material genético do vírus, o genoma viral, que normalmente é de DNA, e na base desse capsídeo nós encontramos uma estrutura chamada cauda, que é utilizada pelo vírus para poder se fixar na bactéria e injetar o seu material genético na bactéria durante o processo replicativo. No nosso próximo vídeo, nós entraremos em detalhes sobre a replicação do bacteriófago. Apenas 10% dos vírus que existem são vírus de DNA. O vírus, quando tem DNA, ele tem um DNA muito semelhante ao DNA dos demais seres vivos, um DNA de fita dupla, que nós chamamos de dsDNA. Muito raramente, ele pode ter um DNA de fita simples, e esse DNA de fita simples é chamado de ssDNA. Mas quais são os vírus de DNA mais importantes que a gente precisa conhecer? Os vírus de DNA mais importantes são basicamente de 5 tipos fundamentais. Nós vamos ter os adenovírus, comuns em infecções das glândulas adenoides. Nós vamos encontrar o vírus da hepatite B, o vírus da varíola, poxvírus, os vírus herpéticos, que são vários tipos, que daqui a pouco eu quero citar em detalhes, e o vírus HPV, envolvido em várias doenças sexualmente transmissíveis, verrugas genitais, condiloma acuminado, câncer de colo de útero, câncer de boca, câncer de reto, entre outros tipos importantes. Quando falamos de vírus herpéticos, é importante lembrar que esses vírus herpéticos são uma família muito diversificada de vírus. Desses, 5 são importantes da gente conhecer. O herpes simples tipo 1, que produz a doença conhecida como herpes labial. O herpes simples tipo 2, que produz o herpes genital. O herpes simples tipo 3, que produz a doença catapora ou varicela, ou ainda herpes zoster ou varicela zoster. Herpes simples tipo 4 é o vírus da mononucleose infecciosa. E o herpes simples tipo 5, conhecido também como citomegalovírus. 90% dos vírus que existem são vírus de RNA. Vírus de RNA vão se dividir em vários grupos diferentes. Esse RNA tem fita simples e ele é chamado de ssRNA, mas ocasionalmente pode aparecer um RNA de fita dupla que lembra o seu formato
o DNA, e nesse caso a gente vai falar um dsRNA. Vírus de RNA de fita dupla, em geral, são muito raros. Um exemplo importante é o rotavírus, um vírus de transmissão fecal-oral e que produz diarreia grave em crianças. Vírus de RNA, em geral, são parasitas citoplasmáticos e eles realizam todo o seu ciclo replicativo no citoplasma da célula invadida, que a partir de agora a gente vai chamar de célula hospedeira. Um tipo de vírus de RNA que não segue essa lógica de replicação é o retrovírus, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho em mais detalhes. Há 4 tipos de vírus de RNA. O primeiro tipo que vamos estudar é o vírus de RNA de fita positiva ou vírus RNA+. Nesse caso, ele só tem uma única fita de RNA e essa fita de RNA ela atua como RNA mensageiro verdadeiro, ou seja, uma vez que esse RNA chegue no citoplasma, ele já inicia a síntese das proteínas virais usando toda a maquinaria celular. Das várias proteínas virais produzidas, uma delas é uma enzima, que permite que esse RNA mensageiro viral ele crie um molde, que é um RNA de fita negativa, que atua para produzir novos RNAs de fitas positivas, que serão o genoma do vírus. As outras proteínas do vírus são basicamente proteínas estruturais, que, juntando com os genomas virais, irão entrar no processo de montagem, construindo as partículas virais. Um exemplo importante de vírus desse tipo é o vírus da dengue e o vírus da febre amarela. Já os vírus de RNA de fita negativa, ou vírus de RNA-, são vírus que também têm um RNA de fita única, porém o seu RNA viral ele é um RNA molde para a produção de um RNA mensageiro. Só o RNA mensageiro é capaz de produzir as proteínas virais. Esse RNA molde produz lá no citoplasma o RNA positivo, o RNA mensageiro. Esse RNA de fita positiva começa a produzir as proteínas virais. Esse RNA de fita positiva também serve de molde para produzir as fitas negativas que vão atuar como genoma do vírus. E da combinação das proteínas virais e dos genomas virais produzidos são gerados as partículas virais. Um exemplo importante de vírus de RNA de fita negativa é o vírus influenza, ou vírus da gripe. Vírus de RNA de fita dupla apresentam, como obviamente o nome sugere, duas fitas complementares de RNA, uma fita positiva e uma fita negativa combinados. A fita de RNA de senso positivo vai atuar como RNA mensageiro, produzindo as proteínas virais, e ela também vai atuar como fita molde, produzindo fitas de RNA de senso negativo. As fitas de RNA de senso negativo vão atuar como molde, produzindo RNAs de fita positiva, que vão atuar como RNAs mensageiros, amplificando a síntese de proteínas virais. As fitas de RNA positivo e negativo se combinam, gerando o RNA de fita dupla. Essa combinação acontece com a aglutinação com as proteínas virais sintetizadas no citoplasma e todo esse processo de montagem acontece mais ou menos de maneira simultânea. As partículas virais rapidamente são montadas e rapidamente serão eliminadas da estrutura celular. Um exemplo importante de vírus de RNA de fita dupla é o rotavírus. O último tipo de vírus de RNA que iremos estudar são os retrovírus. Retrovírus são vírus de RNA que tem uma fita simples, e essa fita simples ela serve como molde para a produção de DNA viral. Para que o vírus consiga produzir DNA viral a partir de um molde de RNA, ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa, enzima essencial capaz de produzir DNA a partir de um molde de RNA. Esse DNA viral é produzido a partir do molde de RNA no citoplasma. Esse DNA gerado no citoplasma migra na direção do núcleo, se integra ao DNA celular e, a partir desse momento, lá no núcleo, esse DNA viral produz RNAs mensageiros virais que vão migrar para o citoplasma e vão produzir as proteínas virais. Esses RNAs mensageiros produzidos ainda vão atuar como material genético do vírus, como genoma viral. Lá no citoplasma, RNA viral e proteína viral se agrupam, construindo as partículas virais no processo de montagem do vírus.
O exemplo mais importante de vírus desse tipo é o vírus HIV, causador da AIDS. Se você quiser saber mais a respeito de ácidos nucleicos, você vai assinar meu canal, você vai acompanhar nossas aulas, porque todas as quartas-feiras eu vou colocar para você um vídeo de biologia e daqui a pouco a gente vai discutir bioquímica e vamos falar de ácidos nucleicos. Fica antenado porque esse assunto vai ser discutido em detalhes daqui a pouco. Muitos vírus animais, quando abandonam a célula hospedeira, podem carregar com eles um envoltório de membrana celular e esse envoltório de membrana nós chamamos de envelope viral. Esse tipo de vírus é chamado de vírus envelopado e aquele vírus que não tem esse envoltório nós chamamos de vírus nu ou vírus não envelopado. Vírus envelopados, eles em geral vão assumir um formato mais ou menos esférico. Lá dentro nós vamos encontrar um capsídeo que pode ser licoidal ou pode ser icosaédrico. Nesse envelope viral, nós vamos encontrar proteínas virais que podem atuar como enzimas, mas existem também proteínas de adesão que nós chamamos de espículas virais ou receptores virais. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouco a respeito de ciclos replicativos virais. E aí você vai começar a ficar preparado para poder entender um pouco a respeito das doenças virais que vamos falar em todos os detalhes. Não se esqueça então de se inscrever no meu canal, não se esqueça aí de me dar o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para eu saber que você está gostando do meu trabalho e daqui a pouco a gente continua a falar a respeito de vídeos. E tchau! Tchau!